Bom dia, vamos começar hoje o estudo deste livro que se chama O que é Espiritismo, de Allan Kardec. Esse livro começa com a biografia de Allan Kardec. Já foram feitas, eu já fiz 2 lives da biografia de Allan Kardec, parte 1 e parte 2. Estão no canal do YouTube, para quem quiser procurar. Depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, aqui no Facebook, que a gente faz ao vivo no Facebook, mas fica gravado no canal do YouTube, fica mais fácil achar. Então lá já temos a parte inicial, que é a biografia de Allan Kardec, parte 1 e parte 2. Então nós já vamos direto para o capítulo 1. O capítulo 1 se chama Pequena Conferência Espírita. Então, aqui são diálogos de Allan Kardec com pessoas que fizeram perguntas, fizeram questionamentos a respeito do espiritismo, que contribuem. Então foram descritas aqui esses diálogos e eles contribuem muito para que nós entendamos o que é o espiritismo, tá? Então vamos começar. Capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, primeiro diálogo, o crítico. Aí eu vou falar visitante e o que ele disse. Aí depois, Allan Kardec e o que ele disse. Lembrando, é um diálogo, então. Visitante. Confesso-vos, caro senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos. Persuadido que estou de estes não terem senão uma existência imaginária. Entretanto, eu me curvaria diante da evidência, se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso, desejo merecer-vos a permissão de assistir somente a 1 ou 2 experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-me, caso seja possível. Então, aqui uma pessoa está dizendo para Allan Kardec que ele não acredita, que ele acha que esse negócio de espírito é pura imaginação das pessoas, ele não acredita que os fenômenos estranhos que estavam acontecendo naquela época na França, né, que foi assim que começou, que chamou a atenção de Allan Kardec para esses fenômenos, que fez com que Allan Kardec se interessasse por estudar e criar o espiritismo, foi porque diversos fenômenos começaram a acontecer. Isso está explicado na live sobre Allan Kardec, tá? Começaram a acontecer muitos fenômenos, Allan Kardec foi atrás disso. Daí, se vocês assistirem as lives, vocês vão ver que ele mesmo duvidava, e aí nas lives sobre Allan Kardec, sobre a biografia de Allan Kardec, tá bem explicadinho ali como que foi que tudo aconteceu, como que foi que chamou a atenção dele, como que foi que ele não acreditava, por que que ele foi atrás disso e como que ele se convenceu. E daí tá vindo uma pessoa aqui dizer que não acredita, que acha que é pura imaginação, mas que se houvessem provas incontestáveis, ele acreditaria. Então ele pede para Allan Kardec deixar ele participar de assistir, né, algumas experiências a respeito disso para ele se convencer. Aí vamos ver o que Allan Kardec respondeu. Allan Kardec: desde que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, vós a credes superior às de todos quantos não compartilham de vossas opiniões. Longe de mim o pensamento de duvidar do vosso talento e a pretensão de supor minha inteligência superior à vossa. Admiti, pois, que eu esteja iludido, é a vossa razão que vô-lo diz, e não falemos mais nisso. Resumindo, Allan Kardec se recusou a aceitar que essa pessoa que estava duvidando e queria provas incontestáveis participasse, assistisse a essas experiências mediúnicas. E aí o visitante respondeu: entretanto, se conseguisseis convencer-me, conhecido que sou como antagonista de vossas ideias, isto seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. Então a pessoa insiste, dizendo que seria bom para o espiritismo, seria bom para Allan Kardec, se ele se convencesse de que tudo aquilo era verdade. Por quê?
ele era conhecido por não acreditar no espiritismo, e aí se as pessoas soubessem que aquele cara que é conhecido por não acreditar passou a acreditar, então seria bom, daria credibilidade ao espiritismo. O homem tentando convencer Allan Kardec a deixar ele assistir às experiências. Resposta de Allan Kardec: lamento, caro senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres. Allan Kardec, pelo jeito, era uma figura, né, gente? Julgais que uma ou duas sessões bastariam para adquirir desconvicção? Seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado inconsideradamente, ou seja, ele não passou a acreditar assim sem ter muita consideração, muito estudo, muitas experiências, né, muito estudo científico a respeito para passar a acreditar. Além disso, não realizo sessões públicas. E parece-me que vos enganaste sobre o fim das nossas reuniões, visto não fazermos experiências com o fito de satisfazer a curiosidade de ninguém. Tipo assim, não vou deixar você assistir porque eu não tô aqui para satisfazer sua curiosidade. E eu mesmo não tenho objetivo nenhum de te convencer de que isso existe, de que o espiritismo existe, de que essas comunicações não são imaginação, elas realmente acontecem com espíritos, e também não estou aqui para satisfazer sua curiosidade. Resposta de Allan Kardec. Aí que diz o homem: não procurais, pois, fazer prosélitos? Allan Kardec. Para que buscarmos fazer-vos prosélito, quando não os quereis ser? Não pretendo forçar convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se e dão-me a honra de pedir-me esclarecimentos, folgo e cumpro um dever, respondendo-lhes nos limites dos meus conhecimentos. Então, quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se, ou seja, quando ele percebe, quando vem alguém pedir ajuda, olha, eu queria entender tal coisa sobre o espiritismo e tal, ele ajuda e ele esclarece na medida dos conhecimentos dele. Quanto aos antagonistas, porém, que, como vós, têm convicções arraigadas, não tenho um passo para delas arredá-los. Atento a que é grande o número dos que se mostram bem dispostos, para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que não estão. Então ele percebe, né, por trás ali do que a pessoa que foi chamada aqui de o crítico, por trás daquelas palavras dele, de querer ser esclarecido, de querer se convencer, querendo convencer Allan Kardec de que seria bom para Allan Kardec se ele passasse a conhecer. Allan Kardec identificou ali a verdadeira intenção dele, que não era sincera. E ele fala, mas se tem tanta gente sincera, se tem tanta gente realmente interessada em se esclarecer, em conhecer, por que eu vou perder tempo com uma pessoa como você, que na verdade está querendo só ser um antagonista, né? Que não está sinceramente querendo compreender tudo isso. Aí ele continua: estou certo de que diante dos fatos, a convicção há de vir mais tarde ou mais cedo, e que os incrédulos hão de ser arrastados pela torrente. Ou seja, ele não vai ficar se esforçando para fazer ninguém acreditar, né? Quem quer acredita, quem não quer, tudo bem. Continue com suas crenças. Eu não preciso convencer ninguém. Ele fala, o espiritismo não existe para tentar forçar as pessoas a acreditarem. O espiritismo existe para quem quer acreditar. Isso em outro momento que ele disse, se vocês podem identificar isso na biografia que eu falei aqui no começo dessa live, eu falei sobre a biografia que já teve live sobre isso.
Então, muito interessante aqui as palavras dele, né? Muito sábio Allan Kardec e muito perspicaz também. Então, estou certo de que diante dos fatos, a convicção há de vir, mais tarde ou mais cedo, e que os incrédulos hão de ser arrastados pela torrente. Por ora, alguns partidários, de mais ou menos, nada alteram a pesagem, pelo que nunca me vereis incomodado para atrair às nossas ideias aqueles que, como vós, sabem as razões que têm para fugir delas. Reafirmando, ele não estava ali para ficar tentando provar nada para ninguém. Quem quisesse, ele, na convicção de Allan Kardec, ele diz, um dia todo mundo vai acreditar nisso, eu não preciso ficar me esforçando, argumentando, demonstrando para convencer quem na verdade não quer. E aí o visitante disse, há mais interesse em convencer-me do que o supõe. Permitis que me explique com franqueza e prometeis-me não ver ofensa alguma nas minhas palavras? São as minhas ideias sobre a coisa em si e não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem participar de suas opiniões. E aí vem Allan Kardec. O Espiritismo me tem ensinado a desprezar essas mesquinhas suscetibilidades do amor próprio e a me não ofender com palavras. Então ele diz, o Espiritismo tem me ajudado, me ensinado a não ficar me apegando a ofensas, não me ofender com palavras e não ficar suscetível a essas mesquinharias do amor próprio, ou seja, da vaidade, né? Se as vossas expressões saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, apenas concluirei que sois um homem mal educado, mas não irei além. Ou seja, problema seu, né? Se você me ofender, se você não for conveniente, se você não for educado, problema seu. Isso não vai me afetar, Allan Kardec disse. Quanto a mim, antes quero que os outros fiquem com os defeitos, do que compartilhar deles. Vedes, só por isso, que o Espiritismo já serve para alguma coisa. Já vos disse, Senhor, não tenho a pretensão de vos fazer adotar a minha opinião. Respeito a vossa, se é sincera, como desejo que respeite a minha. Acreditando ser o Espiritismo um sonho sem sentido, disseste, sem dúvida, vindo à minha casa, vou ver um louco. Confessai-o francamente, pois com isso não me escandalizarei. Tipo, eu já tô acostumado que ficam falando que eu sou louco, você deve ser mais um. Já que ele acha que o Espiritismo é pura ilusão, que é pura viagem na maionese, né? Como que ele disse aqui? Um sonho sem sentido. Todos os espíritas são loucos, é coisa sabida. Pois bem, se julgais assim, eu tenho escrúpulo de transmitir-vos a minha enfermidade mental, e causa-me espanto ver-vos com tal pensamento, buscar uma convicção de que vos vai colocar no número dos loucos. Se já estáis persuadido de que não conseguiremos convencer-vos, o passo que destes é inútil, visto que só terá por fim a curiosidade. Abreviemos, pois, por favor, porque me falta tempo para perder em conversações sem objeto. Então, resumindo aqui o que Allan Kardec disse assim, ó, eu não vou deixar você participar, eu sei que você só tá aqui para criar antagonismo, eu sei que você tá aqui por curiosidade, eu sei que você tá aqui para poder dizer que viu e que não faz sentido, então, me dá licença que eu tenho muita coisa para fazer e eu não posso perder tempo com uma coisa que não tem objetivo nenhum, com uma conversa que não vai levar a nada. O homem disse, e aí o visitante disse, o homem pode enganar, mais uma coisa que Allan Kardec quis dizer. Eu sei que você pensa que eu sou louco e que muita gente... E que pensam, né? Algumas pessoas pensam que todos os espíritas são loucos. Então, né? O que você está fazendo aqui? Cai fora, né? Allan Kardec educadamente disse isso. E aí o visitante. O homem pode enganar-se, deixar-se iludir, sem que por isso seja louco. Allan Kardec. Dizei logo.
Acreditais como muito que isto é moda, que durará certo tempo, mas deveis convir que um passatempo que, em alguns anos, tem conquistado milhões de partidários em todos os países, que conta entre seus adeptos sábios de toda ordem, que se propaga de preferência nas classes mais esclarecidas, é mania singular que merece ser examinada. Aí o visitante. Tenho minhas ideias a respeito, é certo, porém elas não se acham tão absolutamente firmadas que não consinta em sacrificá-las à evidência. Ele está querendo dizer o seguinte: eu tenho sim minha ideia formada, mas elas não são tão firmes a ponto de a evidência não me fazer mudar de ideia. Ele ainda está tentando convencer Kardec a deixar ele participar. Dize-vos que tereis certo interesse em me convencer. Confesso-vos que tenciono publicar um livro em que me proponho a demonstrar a minha opinião sobre o que considero um erro. E, como esse livro deve produzir efeito, dando um golpe no espiritismo, eu deixaria de publicá-lo, caso ficasse convencido da realidade da vossa doutrina. Agora ele tá meio que ameaçando, né? Tipo assim, ó, você não vai mesmo deixar eu assistir? Porque é o seguinte, eu pretendo escrever um livro falando mal do espiritismo, e esse livro pode ser um golpe nessa sua doutrina. Mas, se você deixar eu assistir, pode ser que eu me convença do contrário e não escreva esse livro. Na minha cabeça, vamos ver se é isso que Allan Kardec vai dizer, mas na minha cabeça, agora que ficou evidente mesmo que ele está querendo assistir só para poder criticar, poder dizer que viu com os próprios olhos e que é tudo mentira, né? Que ele não está verdadeiramente, sinceramente interessado em conhecer o espiritismo. Allan Kardec. Eu sentiria que ficasseis privado do que vos pode proporcionar um livro que deve produzir tanto efeito. Allan Kardec falou: não, imagina, que eu jamais, né, faria isso com você. Se teu livro vai ser tão bom assim, vai produzir tanto efeito, não, para que tirar de você essa convicção? Além disso, não tem interesse algum em impedir a sua publicação. Ao contrário, desejo-lhe grande circulação, porque assim ele nos servirá de prospecto e anúncio. Allan Kardec estava acostumado já, porque quando vocês assistirem as duas lives que eu fiz sobre a biografia de Allan Kardec, vocês vão ver que quanto mais falavam mal do espiritismo, mais chamava a atenção das pessoas, mais as pessoas ficavam curiosas. Então, até teve um momento em que a igreja queimou os livros de Allan Kardec, fez um manifesto em praça pública queimando uma pilha lá de livros. Mais de 300 livros de Allan Kardec foram queimados em praça pública na Espanha pela igreja. E Allan Kardec a princípio ficou meio assim preocupado, mas depois ele viu que aquilo foi uma propaganda maravilhosa para o espiritismo. Aí que as pessoas começaram a se interessar mesmo e querer saber o que era aquilo. Então aqui ele diz isso, ó. Se você publicar esse livro, não vai ser mais do que mera propaganda, do que uma grande propaganda para o espiritismo. Vai ser bom, eu não tenho intenção em te impedir de te convencer a não publicar. A nossa atenção é sempre chamada sobre aquilo que vemos atacado. Tá justificando, né? Porque que ele acha que o livro vai ser, se o cara publicar o livro, vai ser uma propaganda favorável. Nossa atenção é sempre chamada sobre aquilo que vemos atacado. Há muita gente que quer ver os prós e os contras, e a crítica faz aparecer a verdade, mesmo aos olhos daqueles que não a procuravam ali. É assim que muitas vezes, sem querer, se faz reclamo do que se quer combater. Então, muitas vezes, sem querer, acaba fazendo propaganda, chamando as pessoas para conhecer aquilo que, na verdade, a pessoa queria combater. Isso a gente vê muito, né, acontecer. Crítica, 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 a ponto de as pessoas falarem assim: não, mas por que estão criticando tanto isso ou essa pessoa? Tinha a ver. Né? Porque não é possível algo ou alguém ter só defeitos. Então,
Se essa crítica é tão contundente assim, talvez isso seja interessante. Vamos lá conhecer, saber o que é esse troço, né? E Allan Kardec estava dizendo que ia acontecer isso. Se você quiser publicar esse livro aí, faça-me um favor, vai ser ótimo, vai chamar mais a atenção das pessoas para saberem o que é o tal do espiritismo. Quanto mais você bater, mais o espiritismo vai crescer. A questão dos espíritos é, por outro lado, tão palpitante de interesse, choca a tal ponto a curiosidade que basta assinalá-la, a atenção. É a linguajar da época, né? Para que nasça o desejo de aprofundá-la. Então, chama bastante atenção aí do pessoal para o espiritismo, que eles vão vir aqui ver qual que é a real. Allan Kardec falando, né? Aí o visitante diz: então, no vosso entender, a crítica para nada serve? A opinião pública nada vale? Allan Kardec: não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como um juízo individual, que bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram, ao aparecer, criticados, sem que isso os excluísse do número das grandes obras. Quando, porém, uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. Ao nosso modo de ver, vosso livro não será mais que uma apreciação pessoal. A verdadeira opinião pública decidirá a justeza dos vossos conceitos. Ou seja, o seu livro é a sua opinião. E o que vai prevalecer é a verdade, não o que você diz. Procurarão examinar. Se mais tarde reconhecerem que vos enganastes, vosso livro se tornará ridículo, como os que, não há muito, foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina, etc. Então, Allan Kardec está dizendo assim, vai em frente, porque se o espiritismo não for realidade, ele vai cair por si só. Se for realidade, é o seu livro que vai cair por si só. Assim como, é que eu poderia dizer hoje, assim como quem diz que a Terra é plana, né? A própria afirmação da pessoa se torna ridícula. Não precisa de muita coisa. Então, a própria afirmação dele contra o espiritismo vai ficar ridícula com o tempo. Foi isso que Allan Kardec quis dizer. Esquecia-me, porém, que ieis tratar a questão ex professo, o que equivale a dizer que a estudardes sob todas as suas faces. Ou seja, você está falando que você vai publicar aí esse livro, então quer dizer que você estudou sobre isso, né? Que vistes tudo o que se pode ver, lestes tudo o que sobre a matéria se tem escrito. Você está querendo fazer um livro para criticar algo, você deve conhecer muito bem este algo, né? Allan Kardec falando. Analisastes e comparastes as diversas opiniões, que vos achastes nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhe consagrastes vigílias. Em suma, que nada desprezastes para chegar à verdade. Devo crer que tal se deu, se sois um homem sério. Porque somente aquele que fez tudo isso pode dizer que fala com conhecimento de causa. Gostei aqui Allan Kardec colocou o cara na parede, né? Falou assim, mas você vai publicar esse livro, então você já estudou muito, né? Você já analisou todas as possibilidades, você já comparou todos os argumentos, é isso, né? Que como você vai publicar um livro falando mal de algo se você não estudou esse algo a fundo durante anos? Que juízo formareis de um homem que, sem conhecimento de literatura, sem ter estudado pintura, se erigisse um censor de uma obra literária ou de um quadro? É de lógica elementar que o crítico conheça não superficialmente, mas a fundo aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor.
Para combater um cálculo, é necessário opor-se-lhe outro cálculo, o que exige saber calcular. É mais ou menos assim. Meu filho, o que você tá querendo? É que Allan Kardec era muito educado, mas se ele fosse mais vulgar nas palavras, ele ia falar assim, meu filho, o que você tá querendo? Você acredita mesmo que a tua opinião tem algum valor? Se você... O que você tá querendo falar de uma coisa que você não conhece? Tá querendo ensinar a missa pro vigário? Né? É isso que Allan Kardec está dizendo aqui. O crítico não se deve limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte ou ciência, a que pertence o objeto da crítica. Como poderá fazê-lo quando não conhecer esses princípios? Não tenho ideia da mecânica. Podereis apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina? Não tendo ideia da mecânica? Não. Pois bem, o vosso juízo acerca do espiritismo, que aliás não conheceis, não pode ter mais valor do que o que, nas condições acima, emitisseis sobre a aludida máquina. A cada passo sereis apanhado em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que têm estudado a matéria verão logo que a desconheceis, donde concluirão que não sois um homem sério, ou que agis de má fé. Expondo-vos, portanto, a receber, quer num ou noutro caso, desmentido pouco lisonjeiro ao vosso amor próprio. Então, Allan Kardec foi bem contundente aqui. Você quer publicar livro contra o espiritismo? Publica! Fala aí o que você tem para falar. Pode fazer. Aí eu não tenho medo, né, da opinião pública. Até porque a sua opinião não é a opinião pública, é só a sua opinião. Aliás, baseada em quê mesmo? Se você não passou anos estudando, como tudo isso que Allan Kardec disse aqui, né? Então, aqui nessa primeira parte aqui do primeiro capítulo que nós estudamos, o diálogo ainda continua. Nós vamos dar continuidade amanhã nesse estudo com este diálogo entre Allan Kardec e o visitante que está insistindo para participar, mas Allan Kardec percebeu a intenção dele por trás daquelas palavras que diziam que seria bom para o espiritismo, se ele se convencesse de que é verdade. Por trás daquilo, Allan Kardec identificou que existia uma intenção ali obscura, né? E falou tudo isso que nós lemos para ele. Então amanhã a gente continua com essa leitura, com essa conversa, com esse estudo, com esse comentário. Continuaremos com este diálogo de Allan Kardec com este visitante. Tá? Ok, ele ainda vai um pouco mais longe, é muito interessante, porque aí essa conversa ainda vai mais algumas páginas aí. Então, ótimo dia para todos vocês, fiquem com Deus e amanhã a gente continua. Tchau, tchau!